Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo esse podcast. Eu me chamo Stephanie, sou advogada da área de família e sucessões, estou aqui com a doutora Bruna. Olá. E hoje nós estamos aqui com uma profissional muito competente. Ela é ex-atleta, graduada em psicologia, especialista em psicologia do esporte, além também de atuar como psicóloga nas categorias de base do Corinthians e dos esportes... Como posso dizer, Gabi? Esportes eletrônicos. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada. Gabi, pra gente começar, como é que começou a sua história no esporte, né? Quando que você viu que a psicologia iria entrar na sua vida? Certo. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito prazer estar aqui também com vocês. Falar um pouquinho da minha trajetória é muito, muito legal. E começou assim, desde pequenininha, voltar ali, né? Meu pai jogava futsal, aquela coisa mais de várzea, e aí minha mãe fazia faculdade, e eu tinha que ficar com meu pai. Então, desde os 2 anos de idade, eu tava na quadra, meu pai com a bolsinha ali, 2, 3 anos, e eu tava com ele. E aí fui gostando, né, jogando bola com os meninos, jogando bola na quadra, chegava em casa suada, cabelo daquele tamanho, minha mãe, Gabriele! Jogava bola na rua, enfim. E aí, quando eu fui... jogando um pouco mais. Meu pai colocou eu na escolinha porque eu queria aprender a jogar e jogar mais, né? Só que eu não conhecia um lugar onde tinha esportes, futebol para menina. E aí fui para uma escolinha, fiz algum tempo de escolinha e aí eu queria fazer um teste, tipo, em algum time. Só que nessa escolinha só tinha testes para time masculino, não existia um time feminino para fazer. E aí não tinha como eles me levar junto com o masculino porque não ia adiantar nada. E aí um treinador lá conversou com os amigos dele e descobriu que tinha um teste para futsal na Portuguesa. E aí eu falei, legal, vamos lá, né? Falei pro meu pai. E aí a gente sabia desse teste, ia ser, por exemplo, soube essa semana, na semana que vem vai ter o teste. Só que eu jogava futset, né? O society com os amigos, os caras mais velhos, amigos do meu pai, os meninos da rua, os meus primos. E aí a gente foi jogar num dia, tipo numa quinta-feira. E aí joguei futset com eles e aí eu lembrei. Falei, nossa, pai, hoje tem o teste, né? Isso que eu já tinha jogado bola com eles. Tinha esquecido completamente. E aí meu pai, verdade, você quer ir? Aí eu pensei assim, falei, será que eu vou? Eu falei, eu vou. E aí, quando eu cheguei, né, nesse primeiro dia de teste, que eu vi um monte de menina da minha idade, mais velha, jogando, treinando, eu falei, que mundo é esse? Que eu não conhecia. E ali... dali em diante, né, fui fazendo o teste, passei. Foi um divisor de águas, porque aquele dia se eu decidisse não ir, muita coisa ia ser diferente na minha vida, né? E aí comecei a jogar, joguei muito futsal, né? Joguei pela Portuguesa, joguei pelo Corinthians também. Disputei campeonatos Taça Brasil, campeonatos brasileiros, joguei campo. Tive uma oportunidade também na Seleção Brasileira, sub-17, com 14 anos. E acho que essa experiência também me fez, né, entender um pouquinho ali da importância da psicologia, que eu vou, né, destrinchar um pouquinho também aqui para vocês. Mas, assim, como atleta, eu passei por muitas situações emocionais, né, mentais, psicológicas, que me fizeram decidir pela psicologia, pelo estudo da psicologia, pelo estudo de como a psicologia pode ajudar os atletas, né, as atletas, os atletas, porque eu vivenciei na prática. Então, por exemplo, no futsal, a gente vive, é um jogo muito rápido, muito dinâmico, a torcida está muito perto, a gente tem, ao mesmo tempo que tem o apoio da família, tem a cobrança da família, tem a minha cobrança como atleta, e o meu desenvolvimento era uma criança, adolescente, também tinha os aspectos da escola, porque meus amigos viviam uma vida normal, né? É verdade. Viviam uma vida normal, em que eles tinham as festinhas no final de semana, tinham ali... as coisas que eles podiam fazer de semana normal, mas eu não. Eu tinha o treino todos os dias. Eu tinha no final de semana jogo. E eu não tinha esse espaço, esse espaço, né? Então, às vezes ficava 2, 3 semanas sem ir para a escola porque tinha que viajar para competição. Isso foi uma coisa muito importante. Da escola também ter ajudado muito, ter sido uma rede de apoio, né? De ser flexível, de compreender. Porque às vezes tem escola que fala, ou você é atleta ou você é estudante. Que é uma coisa hoje em dia no Brasil que é muito complicada, que deveriam ter outras formas, e aí eu deixo para vocês também aí pesquisarem mais, ajudar a gente também, sobre como as instituições podem ajudar os atletas, né? Por exemplo, um Enem que cai num dia de uma final de campeonato paulista. Como? Faz a pessoa decidir, vou fazer minha prova ou vou fazer a competição, né? Vou para a competição.
Mas, voltando, eu passei por muitas questões, tinha um treinador também que cobrava muito, então você quer entregar muito, mas aí você acaba se frustrando, tem muita expectativa, você vai do céu ao inferno dentro do jogo, e aí tem campeonato que você fala, nossa, eu vou conseguir ganhar, só que aí você chega numa final, acontece alguma coisa, porque é um jogo coletivo, não depende só de mim, não depende só de uma pessoa, acaba não acontecendo, e aí eu chorava muito, sentia muito. Teve uma época que eu fui capitã também, ali da categoria sub-15, na categoria sub-17 também, então era uma pessoa que me importava muito com as pessoas, com o meu time, com o meu desempenho, então eu sentia muito. Só que eu não tinha psicólogo, né? Não tinha, naquela época, um psicólogo do esporte. Não conhecia, não era falado. Né? Então, não tinha uma pessoa ali para auxiliar especificamente nessa área. Tinha, obviamente, meus pais, que me ajudaram muito, me apoiaram muito. Amigos também, mas especializado, né? Tipo, olha, entende dessa forma, isso daqui que você tá passando é normal, isso daqui talvez não seja normal, você precisa conversar com alguém, né? Ou precisa falar sobre isso. Então, não tive nessa época. E ter ido para a seleção também foi um divisor de águas, porque é aquela coisa que os pais falam, né? Olha, se você não aprender aqui em casa, no amor, quando você for pro mundo, você vai entender algumas coisas na dor. Sim. E foi literalmente o que aconteceu. E eu achava que eu era uma pessoa, né? Uma adolescente, tipo, cara, eu vou pra fora, eu vou morar fora, eu vou morar longe dos meus pais. Não, porque eu faço, aconteça, a gente, né, adolescente, acha que a gente é dono do mundo. Quando eu me deparei a primeira vez, longe do meu clube, né, longe das pessoas que eu conhecia, que no clube a gente tá no dia a dia, então é mais familiar. Na seleção era uma coisa muito mais competitiva mesmo. Então, tipo assim, se você não tá bem, o problema é seu. O dia tá aqui, o treino tá aqui, as outras estão rendendo. Se você não tá rendendo, você vai perdendo espaço, vai pro banco, não é relacionada, não... Enfim. E aí eu passei um momento que foi, assim, um sonho realizado, muito, muito bom. E as pessoas diziam pra mim, cara, é a sua oportunidade. Então, você não pode perder essa oportunidade. Você tem que estar preparada. Quem tá preparado com 14 anos? Quem? Realmente. Quem? Pra quê? Né? Eu achava que eu tinha que estar preparada, então eu me pressionava também. E aí, ao mesmo tempo que eu vivenciei uma coisa muito boa, eu também vivenciei, tipo, a falta dos meus pais ficar longe, porque às vezes a gente ficava... A gente não podia usar o celular, não podia se comunicar, porque era uma concentração lá. Os treinos intensos, não era o meu treinador que me treina todo dia, não eram as minhas amigas que eu estava treinando. Então, me pegou muito. Tudo muito novo, Tudo né? muito novo. E aí, eu acabei sofrendo bastante. Tanto que quando eu voltei de lá, me perguntaram, e aí, como é que foi? Quer voltar? E eu, não quero voltar, não. E todo mundo, tipo, meio sem entender, né? Como assim você não quer voltar pra seleção? Eu, gente, essa experiência que eu tive foi ótima, legal, top, tá na minha vida, mas não quero mais. E lá também tinha essa assistência que você tem hoje, que tem hoje no Corinthians, de ter psicólogo pra te auxiliar, ou não, na época não tinha? Na época não tinha também, Então, olha a importância, né? Talvez se tivesse, eu não acho que mudaria quem eu sou hoje, minha decisão, porque foi muito consciente minha transição, né, de atleta. Mas eu acho que poderia ter me acolhido melhor, tipo, ter entendido ali o que eu tava passando. Outras atletas, não só eu, também passavam pela mesma situação de, caraca, tá muita pressão aqui, quero voltar, quero meus pais, quero a comida da minha mãe. Então, acho que se tivesse um profissional para fazer essa mediação, uma adaptação, né, ao ambiente, eu acho que já seria muito diferente. Hoje em dia tem psicólogo nas categorias sub-15, sub-17, sub-20 profissional do feminino. Então, a gente já se depara com uma realidade um pouco diferente. Então, aí, depois que você passou por toda essa turbulência, toda sub-15, sub-20, seleção, você viu ali que essa era a sua missão. Passar para suas, hoje, alunas, né, de certa forma, as pessoas que você cuida mentalmente, que você não quer que elas passem aquilo que você passou. E que você tenha um conhecimento na pele que a dor que elas sentem. Então, como que funciona hoje na psicologia? Como que é tratado como que é feito esse tratamento com elas? Sim, acho que essa experiência me aproxima muito, né, das atletas, dos atletas que eu atendo, por já saber o que eles passam, né? Mas, justamente, eu fui procurar psicologia porque eu sabia que eu poderia ajudar outras pessoas que vêm depois de mim, né? Então, eu passei por isso, então quero te ajudar também. Só que aí fui estudar a psicologia porque eu não posso trazer a minha experiência para a sua experiência, que talvez a sua vai ser... A gente vai passar pela mesma situação, mas você vai sentir de outra forma. Então, eu tenho que ter um embasamento, né, para falar sobre isso. Um embasamento
de ciência, da psicologia, do que eu estudo. Óbvio que a minha experiência também, ela colabora e conta muito, mas eu decidi estudar, né, psicologia para ter mais esse embasamento. E aí, hoje, esse cuidado, ele se baseia muito em muita criação de vínculo. Tem atleta que ainda desconhece o que o psicólogo pode fazer, acha que ainda o psicólogo vai te diagnosticar como louco. O cara tá aqui só me observando, tá me analisando. E não é. A gente cuida de saúde mental. Hoje em dia tem muitos atletas, graças a Deus, que têm falado muito mais sobre a saúde mental publicamente. Atletas de diversas modalidades, surf, futebol, ginástica, atletas importantes. E que, assim, o atleta falando é muito diferente, né, do psicólogo. Sim. Olha, é importante a saúde mental, é importante, né? É muito diferente. Então, o meu papo com eles é sempre ser muito horizontal e bem transparente. Tipo, gente, eu sei que às vezes eu tô falando aqui e vocês estão aí, tipo, será que é isso mesmo? Tá bom. Porque eu já passei por isso daí também. Então, é tipo assim, normal, tá tudo bem, é um processo. Tem gente que olhava torto, né, que eu atendia num clube e olhava torto pra psicologia. Hoje já, tipo, consegue se expressar, consegue falar. Ao menos, tipo, tô passando por isso daqui. Isso daí, pra mim, já é muito importante. Então, a pessoa desmistificando o que a psicologia pode fazer. Outros que entendem muito o papel da psicologia no esporte, né, com os atletas. Então, a junção da minha experiência, né, com a graduação é ter esse vínculo, fazer as pessoas entenderem o que é realmente o papel da psicologia do esporte. Entender que o psicólogo, ele não vai estar ali na salinha fechada, eu vou estar no campo, assistindo treino, debaixo de sol, debaixo de chuva, vendo o que realmente o atleta está passando, porque eu preciso entender o contexto dele, né? Se eu tô lá na minha salinha, como é que eu vou me aproximar do atleta? Sim. Ele vai falar, você nem sabe o que está acontecendo, né? No meu dia a dia, o máximo comigo, que vai saber o que ela fala ali na sessão para você. O que é importante, obviamente, a fala do atleta, mas vivenciar ali também, né? Estar nas viagens, estar no dia a dia, no almoço, num momento mais informal também, assim, com eles, é muito importante. Além da saúde mental, uma coisa que é muito prejudicial também, né? São os empresários. Claro que a gente sabe que existem empresários muito bons, mas quando a gente fala de atletas novas, 14, 15 anos, não tem esse conhecimento do qual é o direito delas e realmente assinam um contrato sem ao menos saber o que está escrito ali. Exato. Né? Como que você consegue orientar essas atletas de forma indireta, sem tirar o lado profissional, para falar, olha, toma cuidado, ou direcionar isso para os pais para que eles tomam um cuidado maior com os contratos que eles assinam? Então, normalmente no meu trabalho particular com atleta, às vezes tem um atleta que está sofrendo, por exemplo, já tive atletas que atendi que estavam fora do país e que tinham acabado de fazer um contrato, mas não estavam tendo uma adaptação boa no país e queria voltar, porque estava entrando em processo de depressão. E queria voltar, só que no contrato dele não permitia, né? E aí envolve o agente dele, agente empresário, né, que as pessoas falam hoje, como ele pode auxiliar essa pessoa também. Eu posso auxiliar, obviamente cuidando ali, acolhendo, mas também orientando, olha, fala tal coisa, né, tenta perguntar tal coisa pro seu empresário, tenta perguntar tal coisa pro seu agente, ver como que funciona o seu contrato. Tem atleta que realmente não conhece, que quem fala tudo para ele é o empresário, né? Mas já na instituição é um pouco mais difícil a gente trabalhar dessa forma, que é uma coisa muito mais complexa. Porque a gente também tem a coordenação, tem a parte da gestão, que faz muita diferença também numa instituição, se a gente tem uma gestão boa, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma gestão muito boa ali no departamento feminino de base, que consegue auxiliar, consegue conhecer as pessoas, né, esses empresários que tomam conta dessas atletas, e a gente fala, olha, será que esse empresário que está te dando uma chuteira, será que ele está realmente te ajudando? Será que é isso que você precisa? Porque quem não... A gente pega várias realidades, né, das atletas. Uma atleta que tem uma realidade econômica diferente uma da outra e que com uma chuteira a menina já tá fica super deslumbrada, feliz, né? E só que ela precisa de outras coisas. Ela precisa de ajuda numa adaptação no alojamento, ela precisa de um apoio, porque ela tá longe da família, ela precisa de alguém ali que auxilie ela a ter orientações de carreira, né? E a gente fica muito ligado aí. Será que ele tá ajudando mesmo? Não traz dessa forma, mas tipo... Sim. Pergunta pra atleta o que essa pessoa tá fazendo. E aí a gente começa a colher informações também e entender. E aí, falando de uma parte mais de clube, o clube pode também fazer essa mediação, né? Óbvio que nunca vai interferir diretamente, porque não é atleta
deles, assim, mas a gente pode ir conversando. Mas da minha parte específica é sempre fazer o atleta questionar, pensar. Se tá tomando uma direção boa, se não tá tomando uma direção tão boa. Mas no final das contas, sempre a decisão ou é do atleta, que é a decisão é sua de escolha. Nunca vou falar, olha, faz isso daqui. Ou também, quando a gente trabalha com adolescentes, é conscientizar os pais. Né? Entender, esse empresário, esse atleta que você está colocando para sua filha, né, ou para o seu filho, é uma pessoa que você confia, uma pessoa que tem trazido o quê de bom para vocês? Tem falado que o atleta precisa estudar, além de só... Você, como atleta, teve esse problema ou você não teve esse problema? Eu não tive, porque na minha época eu não tive, agente empresário. Era seu pai, né? Você comentou? Meu pai que, me acompanhava muito, fazia tudo, me levava pra jogo, me levava viagem que ele podia ir, assim, né? Vamos jogar no interior, ia assistir. Mas essa parte, assim, era muito, muito mais restrita, a gente não tinha essa coisa, o empresário. Hoje em dia... mas é a melhor opção mesmo, ter alguém da família e, assim, se precisar, o jurídico. O jurídico, olha o contrato. Isso é muito importante, muito, porque... Não, pode continuar falando. Porque, gente, é o futuro de uma criança, é o futuro de um adolescente. Um tempo atrás passou uma reportagem no Globo Repórter, se eu não me engano. Não sei se eu posso falar os nomes dos programas. Opa, produção, corta aí. Corta aí, mas passou uma reportagem, né, num programa específico, de uma equipe de uma cidade aqui de São Paulo que prometia mundos para atletas de diversos lugares do Brasil. E aí, a família vinha de mala, trazia os irmãos, a menina, vai fazer teste, prometendo fundos e mundos. Quando chegava aqui, não tem nada, não tinha nem onde ficar. Meu Deus. E aí, esse ponto que você está falando sobre as atletas, né? Eu acho até importante a gente salientar que quando você fala de algumas terem condições, né? Outras não. Um outro ponto que a gente pode falar também é daquela superexposição, né? Quando é atleta, ela já é também conhecida em redes sociais, ou também quando não é reconhecida. Um ponto que, na verdade, mexe muito com a cabeça do atleta, né? Porque muitas das vezes acreditam, e aí você pode dizer melhor, que por ter um número de seguidores, elas vão chegar lá no clube, já vão ter uma regalia, ou outras... enfim, queria que você abordasse um pouco esse ponto das redes sociais, como influencia isso dentro da mente do atleta. E aí, já juntando a pergunta dela com a transmissão. Vamos fazer todas as perguntas. A lei Pelé, acho que auxiliou nisso também, né? Porque antigamente, acho que a Lei Pelé é de 1998, se eu não me engano, os atletas, eles continuavam vinculados à imagem ao clube. Então, não tinham esse direito da imagem. Então, hoje, na Lei Pelé, qualquer coisa que estiver errado, você me corrige, tem esse vínculo. Então, acabou o contrato, a imagem, ela é cessada. Então, a partir dali, ele pode ter a imagem vinculada com outro clube. É isso mesmo? Sim, exatamente. A Lei Pelé, ela é enorme, tem muita coisa, mas, assim, foi uma lei muito importante para essa fusão do atleta à instituição, garante muitas coisas para o atleta, principalmente na formação. Né? O atleta que precisa de um contrato de formação, o atleta que precisa de um contrato profissional, né? Essa menina tem 14 anos, a gente precisa segurar ela, mas e aí ela só tem 14 anos, tem que esperar até os 16 para profissionalizar, então também é uma coisa complexa. Mas também, junto dessa parte toda de reputação e imagem, as redes sociais, a reputação digital tem sido tem sido um fator de atravessamento, com toda certeza, pro psicológico, pro emocional desses atletas. Primeiro, falando das atletas pequenas, né, as menores, que estão... A gente vê cada vez mais... Quem fala aí que as meninas não estão querendo jogar futebol tá muito errado, tá, gente? Porque cada vez mais tem muita menina novinha querendo jogar bola, querendo jogar. Então, assim, a gente vê as meninas com 10, 11 anos fazendo peneira. E aí elas vão, né? Os pais começam a postar muito mais. É uma geração que já cresceu com o celular, com o Instagram, com as redes ali. E aí os pais acabam fazendo um perfil dela. E aí ela nem chegou no clube ainda pra gente, só que ela já tem um perfil de 30 mil seguidores. Caramba. Na cabeça dela, ela já... Super famosa. Nem só na cabeça dela, na cabeça dos pais também. Isso daí é bem complexo. Ela já é muito importante. Muito importante, né, para a sociedade. Como que a gente desvincula isso quando ela chega no clube e é só mais uma atleta que vai fazer todo o seu processo de adaptação, todo o seu processo de ganhar uma vaga,
de trabalhar, de entender o que é ser atleta, que ser atleta não é ficar ali na rede social, é o dia a dia, é o treino. Você não é atleta só no horário que você está treinando, é também na sua casa, nas decisões que você toma, tudo vai influenciar, né, a sua carreira. Então, isso tem impactado bastante. Quando a gente fala, né, das adolescentes, das meninas jovens, adultas, também impacta muito porque a gente começa também a associar a imagem da mulher, né? Então, eu quero também, a gente acaba passando por uma fase de desenvolvimento que eu preciso aparecer para o outro também, né? Eu preciso influenciar o outro. Como é que eu estou influenciando o meu par? E aí não é só entre os grupos da escola, os grupos no futebol, é também na rede social. Então, o que ela posta sobre ela, isso também a gente, falando de clube, né? A gente sempre orienta em pré-temporada, quando as atletas estão chegando, o que é adequado, né? Não que você pode ou não, mas o que é mais adequado de você estar postando na sua rede social, o que não é tão adequado para a sua imagem, o que você vai estar postando, que você está representando uma instituição muito grande, o que pode impactar. É uma questão de regra mesmo, né? Porque até mesmo quando você está numa empresa e nessa empresa tem um protocolo de vestimenta, ou que seja, você tem que se adequar. Então, qualquer postagem que ela fizer ali um dia antes de um campeonato, alguma coisa, pode ser prejudicial. Sim. Pode ser uma postagem que um outro time vai pegar a filmagem dessa menina pequena e falar assim, olha, tá ali, ó, tá saindo ao invés de estar treinando. É uma realidade também, né? Exatamente. É uma coisa muito cuidadosa que, assim, não só para os atletas, mas para os profissionais também. A gente fala muito, né? A gente tem que ter muito cuidado, muita cautela. Porque, às vezes, não é só no momento de raiva que a gente posta alguma coisa ali. Mas no momento de euforia também. Porque, às vezes, na euforia você quer jogar ali uma coisa e que vai pegar de alguma forma, talvez, distorcida. Ou de uma forma que você queria passar, mas não era o momento ali para passar. Hoje, a gente fala muito dos comentários, né? Por exemplo, da torcida com as atletas. A gente sempre orienta, tipo, cara... Tenta minimizar isso, tenta bloquear as pessoas para comentarem nas suas coisas, porque você pode ser uma atleta que ninguém conheça tanto, mas vira uma figura pública, de certa forma. Então, como é que você quer esse impacto? Né? Eu literalmente, eu não vejo comentário de absolutamente nada. Porque, assim, as pessoas que estão fora não sabem do meu trabalho. Sim. As pessoas que estão fora não sabem o quanto elas se doam, o quanto elas trabalham, por que ela tá jogando, por que ela não tá jogando, por que ela tá jogando 5 minutos, por que ela tá jogando o jogo inteiro. Só a gente que tá no dia a dia e a atleta sabe. Mas isso é muito difícil do atleta entender, né? Da gente entender também. Dessa pessoa que tá me apontando, que não sabe 1%, né? Só tá vendo a pontinha do iceberg e tá julgando, e tá reclamando, e tá xingando. Isso interfere muito no emocional do atleta, demais. Nessa questão também, quando houve a proibição, enfim, das mulheres praticarem esportes, que foi mais de 40 anos, isso hoje influenciou no futebol atual das meninas? Influencia hoje ou não tem essa mais influência? Só fazendo um adendo em cima do adendo. Gente, muita gente... pode não conhecer, né, isso que a doutora Bruna falou, mas apenas há 40 anos que as mulheres voltaram a jogar futebol, porque anteriormente houve um decreto, acho que em 1941, se eu não me engano, onde as mulheres eram proibidas de praticar certos esportes, principalmente futebol, porque a justificativa era que talvez atrapalhariam elas a serem mães. Então, você vê que é uma coisa tão recente, há 40 anos atrás. 40 anos! Então, assim, você vê, provavelmente... você vai dissertar sobre isso, mas provavelmente tem um impacto sobre o futebol feminino aqui no Brasil, né, especificamente. Com toda certeza tem impacto no desenvolvimento das competições, impacto no desenvolvimento das atletas, impacto no desenvolvimento dos profissionais. Quando eu jogava, né, nem tô tão velha assim, quando eu jogava, vamos falar era idades. muito diferente do que é hoje, muito diferente. Né? Hoje a gente tem um avanço, óbvio que precisa de muito mais, mas tem impacto sim. Até anos atrás a gente não tinha competição, por exemplo, paulista sub-15 e sub-17, era só adulto. Hoje a gente tem olhado mais para as categorias de base, porque se a adulta, ela vai em algum momento encerrar a carreira. Se a gente não investir aqui embaixo, ferrou. A gente não tem, como fala? Reposição. Né? Não sei se essa palavra é mais adequada, mas a gente não tem atletas vindo. Mas com toda certeza impactou. Impacta também no olhar da sociedade.
né? Elas não era comum tanto de mulher hoje jogando bola, né? Não era comum antes o tanto de mulher jogando bola, sendo vista, sendo falada, passando em entrevista, passando em rede nacional, né? Tendo muitos seguidores também, representando marcas. Não era. Hoje em dia está sendo, né? Mas ainda no olhar de algumas pessoas, isso tipo assim, como assim? Essa mulher tá aqui. Há um certo Será preconceito, que é o espaço dela? Né? Será que não é? Para as próprias mulheres, acredito que também seja uma coisa de posso sair desse lugar? Óbvio que a gente sempre fala do tipo, esse lugar é nosso, é nosso, a gente precisa estar lá. Mas até a gente mesmo, Mas às vezes, até a fica gente- assim, será que realmente é? Cara, até pra mim mesmo falando, ó, hoje eu trabalho como psicólogo do esporte num clube no futebol feminino. Futebol é um lugar, né, que as pessoas falavam que era lugar de homem. Masculino. Então, estar dentro de uma comissão, de uma equipe profissional trabalhando no futebol, já é, tipo assim, um impacto muito grande, né? E que se a gente não se lembra todos os dias disso, a gente passa como algo normal. A gente tem que estar sempre relembrando. A gente está aqui, a gente está nesse espaço, esse espaço é nosso e a gente vai lutar para cada vez mais ele crescer. E todos os dias tem sido assim. Cada dia tem sido um dia importante, mais um dia que a gente está aqui, mais um dia que a gente vem fortalecendo as meninas lá da base também, as pequenininhas, de entenderem, olha, a gente teve esse passado aqui, isso daí também é uma coisa muito importante, que a gente tenta passar sempre para as atletas, não só estar dentro do clube para jogar, treinar, mas a gente tenta fazer palestras, movimentos, em que elas conheçam também o passado do futebol feminino, conheçam a história do futebol feminino, para elas entenderem o que elas representam hoje, né? Esse avanço. Que é muita coisa. Do tanto de atleta que já passou e não teve essa né, chance, o que elas estão tendo hoje, né? E isso, elas estão tendo hoje porque vivo num clube de camisa que tem bastante estrutura, mas eu sei que também tem muitos outros clubes que não têm essa estrutura. Era até uma pergunta que eu ia te fazer. Como é que você vê hoje, né? Analisando os clubes em geral, não o seu em específico. Mas como é que você vê hoje a responsabilidade dos clubes em proteger essas meninas, né? Em trazer um máximo que dá de segurança, né? Aí vou ter que falar, contra assédio, contra esses tipos de situações que infelizmente ocorrem. Né? Principalmente com as mulheres, né? Isso é um assunto bem complexo. Falar um pouquinho do clube e falo de forma geral. Lá no clube a gente tem movimentos que faz com que os profissionais que trabalham com essas atletas, não só as mulheres, mas os meninos também, se atualizem de como pode proteger esses adolescentes de assédio, de abuso, de exploração. Então a gente tem que, né? Eu fiz faculdade de psicologia. Conheci lá as fases de envolvimento, vi o que acontece, mas sempre tem que estar se atualizando, relembrando, né? O que esse atleta tem direito, o que esse atleta precisa, como ele precisa de apoio. Ele não pode estar apoiado só pelo psicólogo, ele tem que estar apoiado pelo assistente social, pelo advogado, que também vai lutar pelas causas. Eu preciso encaminhar para tal lugar, já não é só clube, já não é só se eu estiver atendendo um atleta particular, eu preciso encaminhar ele para outra pessoa também, para que ele tenha esses auxílios. Então, no clube a gente tem tratado dessa forma, mas ainda acredito que outros clubes, falando de futebol em geral para mulheres, ainda falta um pouco desse cuidado, porque hoje a gente tem uma lei, um decreto em que os clubes de futebol feminino que vão disputar um campeonato sul-americano, um campeonato brasileiro, eles precisam ter um time feminino. Isso meio que obriga eles a terem, né? Só que obriga eles a terem de qualquer jeito. Não tem o Corinthians é sensacional, gente. Por isso que clubismo. Desculpa, Fluminense e Flamengo, né? Do que, olha, vocês precisam ter dessa forma todas as categorias, vocês precisam entregar isso. Então, tem clube sim que faz o máximo para entregar segurança para atleta. Segurança, gente, eu digo de tipo assim, estou aqui, estou amparada. Estou treinando sem me preocupar se vão me mandar embora amanhã, se eu vou ter onde ficar amanhã. Isso é segurança. Sim. Né? Isso é segurança psicológica e, enfim, de vida, de carreira. Mas nem todos proporcionam isso, né? E aí, eu até te perguntar, aproveitando esse gancho, como é que você, olhando assim os atletas que já passaram por você, você viu em algum momento, poxa, se esse atleta tivesse
uma base jurídica, tivesse um apoio de um advogado, algo do tipo, será que ele poderia ter tido uma trajetória diferente? Você já passou por isso? Principalmente quando aquele caso que a gente tinha comentado, da menina que saiu daqui de São Paulo e foi... Enfim, agora eu não vou me lembrar pra onde foi, mas ela foi pra muito longe. E aí ela chegou lá, uma condições, assim, absurda, e ela queria voltar. Mas no contrato dela, o empresário também não falou, não tinha essa possibilidade. Se ela voltasse, ela ia voltar devendo, porque a multa era tão absurda que não tinha muito o que fazer. Com toda certeza, os advogados têm que ser, assim, nossos amigos também, que lidam ali diretamente com o atleta. Porque, às vezes, né, eu não entendo aí das leis, vocês que são as especialistas, mas, assim, às vezes vai ter... Somente do atleta entender que o advogado tá fazendo de tudo por ele, tipo, tá tentando de tudo, eu acho que isso já é Suficiente. Uma coisa muito importante. Pode ser que realmente dentro do contrato não tenha o que fazer. Tipo, ele vai ter que ficar. Ou ele vai ter que ficar, ou ele vai ter que romper e esquecer os direitos dele, tipo, é minha decisão e pronto. Porque humanamente a gente também tem que entender as questões, né? Sim. De vida da pessoa. Mas eu acho que se um advogado, ele se dispõe a ajudar, ele se dispõe a, eu sou advogado desse atleta, ele precisa cuidar integralmente, assim, olhar pra pessoa desse atleta. Então, assim, cara, eu como psicóloga, eu tento me esforçar ao máximo pra auxiliar, pra acolher essa pessoa. Então, tentar de todas as formas, dar o melhor. Eu acho que isso pro atleta já demonstra, tipo, cara, essa pessoa tá do meu lado, eu posso confiar nele, né? E não é só mais uma pessoa que tá tentando, sei lá, subir pelas minhas costas, Sim. ou tá querendo ganhar um dinheiro em cima de mim, como agente, ou como, tem um processo aqui. Então, acho que, assim, o advogado, ele é importantíssimo. Assim como o psicólogo é para o acolhimento, o advogado também, para ajudar o atleta a entender... Às vezes até orientar, olha, você não vai conseguir fazer isso daqui agora, né? A responsabilizar, a trazer uma consciência maior para esses atletas, mas futuramente você, né, um próximo contrato que você for fazer, eu posso te auxiliar nisso daqui, a gente pode rever essas condições. Então, clarear a mente dos atletas. E acho literalmente que, assim, uma base, né? O empresário que faz as negociações e os acordos, o advogado que analisa o contrato e fala, não, aqui não dá pra ter essa cláusula, vamos mudar isso daqui. E o psicólogo no mental, que fala assim, não, vamos conversar, vamos entender o porquê que não vai poder fechar esse contrato, qual é essa dificuldade que você tá tendo no campo, essa rivalidade que você tá tendo com outro atleta, que também tem essa possibilidade, né? Sim. Cara, e uma coisa acho que muito legal também dos advogados eu acho que, assim, eu falo muito, né, que, a psicologia tem que estar ali desde o início, desde a base ali do atleta. Mas o atleta e a família também precisa ser orientado juridicamente. Então, assim, precisa ter essa base também básica. Porque a gente quer fugir, né? Hoje a gente quer fugir da burocracia, Sim. quer fugir das coisas que são mais complexas, difíceis. Puta, lei, eu tenho que saber disso daqui? Sim, precisa saber disso. É seu direito ou é seu dever também, ou é uma coisa que vai ser importante, vai impactar na sua carreira. Você precisa se assegurar, né? Então, quanto mais vocês também estiverem falando sobre isso também para os atletas, não só para os atletas, mas para as famílias e para os profissionais que trabalham com atletas também, para a gente também é muito importante esse conhecimento, né? Eu, às vezes, já tive algumas questões com algumas particularidades do meu trabalho, às vezes pergunto ali para a Esté, tiro alguma dúvida, mas acho que isso também é importante. Recentemente a gente teve, né, falando de clube, a gente teve uma palestra de alguns advogados falando sobre reputação digital dos atletas, como eles precisam se assegurar, né, pensar a longo prazo, que não é agora, né, somente o agora. Então, essa orientação jurídica, eu acho que também faz, assim, um grande diferencial na vida dos atletas, para eles entenderem o que eles podem, o que eles não podem, como eles fazem um contrato, quando forem fazer um contrato profissional também, entender o que ele tá ganhando, o que ele não tá. Às vezes ele acha que ele tá ganhando muito e não tá ganhando nada. Mas ali tem as pequenas Gabi, bebe um gole de água, porque ela contou que ela foi em outro podcast, ficou 2h30 falando e não bebeu um gole de água. Agora estou aqui atenta a cada gole de água que ela não bebe. A gente precisa que você se hidrate. Aproveitando, amiga, eu vou entrar num ponto que você falou que é muito importante. Eu li um livro recentemente que fala sobre emborrecimento programado. Então, é um tema muito polêmico, eu não vou me aprofundar
aprofundar vamos só dar um exclusivamente spoiler. sobre isso, mas emburrecimento programado, que fala sobre o sistema das escolas, né? Obrigatoriamente você tem que aprender matemática, português, geografia e tudo mais. E é exatamente nesse ponto que eu acho interessante esse livro. Por quê? Quando você fala de uma atleta que exclusivamente ela precisa estar ali todos os dias treinando, ela precisa viajar, tem que ter essa cautela entender, a escola entender que ela não vai poder todos os dias estar ali, fazer uma prova online. Então é exatamente isso. Que a gente entende que a escola, ela é muito... Como eu posso explicar sem ser muito polêmica? A escola é muito importante, mas é necessário a flexibilidade. Uma flexibilidade. Então, por isso que esse livro fala que é o emburrecimento programado. Porque as pessoas, elas têm características diferentes. Você queria ser atleta e hoje você é psicóloga. Eu quis ser advogada, mas a Stephanie podia querer ser engenheira. Então, as escolas precisam entender também essa diferença de potencial de cada aluno. Então, é muito interessante isso que você falou. E é isso que eu penso sobre isso também. Que quando eu era pequena, eu queria fazer balé. Então, eu participei no Teatro Municipal como... Fiquei 1 ano só lá. E realmente é muito puxado. Quando você trabalha na parte profissional, é muito desgastante, gente. É um outro ritmo. É outro ritmo. E eu tive que parar de fazer por conta disso. Porque eu não dava conta da escola e também porque eu fui pra Mogi, né? E aqui em São Paulo. Então, a escola não entenderia se eu fosse continuar. Teria o carnaval, teria que fazer a participação, teria que viajar pra fora. E eles não entendem. Infelizmente, a escola não tem essa conexão, entendimento que cada um... Imagina se você quer ser surfista. Você tem que viajar, ficar 3 meses fora. Em São Paulo, imagina. Exatamente. Exato. Eu acho que um outro ponto que a gente pode começar a abordar é que foi o que a gente falou no início do programa, né? A Gabi, além de psicóloga hoje do Corinthians, ela também trabalha com os gamers. E, gente, existe um campeonato de gamers. Então, se você quiser abordar um pouquinho, porque é um tema muito interessante e... assim, extremamente curioso, porque tem muita gente que não faz nem ideia disso. Tem muita gente. E assim, gente, é um ambiente muito diferente. Tinha um professor na época da escola que ele falava assim, cara, acreditem em profissões diferentes. Né? Tem um casal de amigo meu que eles trabalham viajando no veleiro. Nossa, que delícia! Como assim? Tipo, home office deles, É verdade. Né? Como assim? Né? Profissão do futuro. Nunca na minha cabeça eu imaginei trabalhar sendo psicóloga de atletas de esportes eletrônicos, né? De gamers. Da galera que joga ali no computador, da galera que joga ali no videogame, da galera que joga ali no celular também. Hoje em dia, isso existe muito, porque existem competições nacionais, competições mundiais, tem muito dinheiro envolvido, tem muitos patrocinadores envolvidos, eles têm valorizado cada vez mais os profissionais das áreas multidisciplinares para esse cuidado também desses atletas. Né? A gente chama de atletas também porque eles também têm uma rotina de treino, eles também têm uma rotina de jogos de campeonato, eles também vivem pressão, eles também têm uma coisa bem sistematizada. Então, também não imaginava... lembro de uma vez que eu fui fazer a minha primeira supervisão. Né? A supervisão é quando a gente... tem um contato com um psicólogo mais experiente, a gente vai trazendo casos ali, né, pra ele. E eu fui fazer minha supervisão em psicologia do esporte, e aí o psicólogo perguntou assim pra mim, um amigo, inclusive, né, que eu gosto muito, que é muito importante, assim, na área. Qual o esporte que você não trabalharia? Deixa eu adivinhar. Gamers. Eu falei, esportes eletrônicos. Eu vim do futebol, né, eu vim da coisa. Uhum. E aí eu falei, esportes eletrônicos. Sem absurdo. Tipo, aí ele, tá bom. Aí, por vias aí da vida, minha primeira oportunidade foi com ele também, que ele foi fazer um trabalho. Ele falou, olha, tem uma vaga aqui, vamos junto comigo? Eu falei, vamos. A gente trabalhou e tal. Aí depois me afastei um tempo dos esportes eletrônicos, fiquei só no futebol. E essa parada apareceu de novo pra mim. Eu falei, eu acho que tem alguma coisa aí, né? Acho que eu preciso ver. Vou dar mais uma chance. Dei essa chance, né? Entrei em 2024, no início de 2024, vai fazer 2 anos agora. Era a W7M, uma organização que, assim, me mostrou o que é trabalhar realmente sério com esses atletas, que não é, tipo, de uma forma jogada que eles trabalham, que tem planejamento, que tem organização, que tem uma infraestrutura que muitas pessoas não conheciam. Eu não conhecia a organização antes de entrar lá.
falei, caraca, aqui é uma empresa muito séria mesmo, eles cuidam muito dessa gestão. E aí, sempre fui muito valorizada, né? Hoje eles fizeram a fusão com o Fluxo, inclusive, por isso que eu falei do Fluxo, porque foi essa semana que aconteceu. E o Fluxo é uma equipe, né, muito reconhecida socialmente, né? Pelas as pessoas que estão ali. Então, hoje a gente é Fluxo W7M. E aí, a gente tem equipes de Free Fire, equipes de Counter-Strike, Rainbow Six. Caramba, que legal. LoL, FIFA, né, que é o IFC. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais nenhuma. Tem a Kings League também, que no início início de 2026, a gente também faz parte ali dessa galera. Kings League não é dos esportes eletrônicos, mas faz parte da galera ali do entretenimento, né, e do fluxo. E eles também, né, os atletas, os jogadores também passam por essa questão. A gente também precisa entender o lado dele de pessoa, a gente precisa entender como eles se comunicam, como eles se completam como equipe, como a gente trabalha a concentração deles, como a gente motiva eles, de onde ele vem, o que ele quer, né? Hoje é uma carreira, né? Trabalhar com esporte eletrônico hoje é uma carreira, eles têm atletas que ganham muito bem para isso. Eles ganham premiações muito boas também. Óbvio que cada modalidade que eu trouxe aqui, né? O Free Fire é totalmente diferente do LoL, que é totalmente diferente do Rainbow Six. Mas eles têm mais expectativa, sabe? De mudança de vida. E aí, uma das coisas principais que eu pego com os atletas é como que era a sua família, a aceitação da família, né? Que eu hoje trabalhando com isso, as pessoas que não conhecem falam, nossa, mas... Como isso assim? É jogo? O que você trabalha? Ou você só brinca, né? Você tá trabalhando com games, é uma coisa muito da hora, né? Fala, não, gente, tem muito trabalho, é muita pressão. E aí eles geralmente relatam, né? Antes de eu ter um contrato, meus pais não queriam. Queria que eu fizesse uma faculdade, queria que eu fizesse alguma outra coisa que não fosse jogar videogame o dia inteiro. A partir do momento que tem um contrato, e isso também tem aparecido bastante, né? De advogados, cara, tem os meninos, né? Dos esportes eletrônicos, eles têm um contrato também, tem compra, venda de jogadores, então os advogados também aí, também é uma boa área, é uma área muito importante, que não é feito de qualquer forma. Cada modalidade tem, por exemplo, um desenvolvedor, que o Rainbow Six tem um dono, o Free Fire tem um dono, então cada um tem uma regra, né, de contrato, um protocolo. com a empresa, um protocolo. Então, isso também é muito importante das organizações estarem cientes, e aí entram os advogados, para os atletas e também para a organização. E aí a gente vai trabalhando, né? Cada modalidade na sua especificidade, entendendo ali com os atletas. E eu acho que consegui responder, mas... Conseguiu. Um outro ponto também que eu queria te perguntar, mas se você não souber responder, não tem problema. Você até comentou, né, que um atleta já te relatou. Antes de eu ter um contrato, meus pais não gostavam que eu jogasse o dia inteiro. Como é que funciona? Pode falar brevemente como é que funciona essa entrada deles nesse mundo do profissional? É uma coisa que eles também passariam por uma peneira? Como é que eles conseguem? Exemplo, falando de um atleta gamer de baixa renda. Né? Porque geralmente quem tem um pouco mais de condição tem os contatos. Mas a pessoa que é de baixa renda, como é que ela conseguiria entrar nesse mundo profissional dos gamers? Isso também é uma coisa importantíssima, porque quando a gente fala de jogos de computador, o computador gamer, ele é bem caro. Então, nem todo atleta conseguiu ter ali, né, para desenvolver. Então, o pai precisa acreditar para comprar e fazer com que ele treine. Mas muitos não vivenciam isso. Então, eu já peguei história de menino que, tipo assim... eu falei pra minha mãe que eu tava indo em tal lugar e tava indo jogar na casa do meu amigo. Treinar na casa do meu amigo, porque a mãe não queria. Então, não tem muito essa coisa de... vamos fazer uma seletiva, uma peneira, como tem no futebol. Normalmente, esses jogos que eles jogam profissionalmente são jogos que a gente pode baixar e eu posso jogar, posso aprender. E eles vão jogando, em modos livres, né? E quando eles vão jogando esses modos livres, seriam os online? Os online, assim, eles vão desempenhando bem. Então, quando eles vão desempenhando bem, caraca, esse cara aqui, que nem é profissional, o moleque tá jogando ali em tal lugar, tá aparecendo muito nos números aqui. As organizações começam a Meu ficar Deus! de olho. Caramba! Começa a ficar de olho, caraca, tá surgindo uma pessoa aqui. E aí, às vezes, surge esse menino, que vem, de uma realidade diferente e entra numa realidade que talvez, tem os meninos que têm outras condições. Então, também é uma adaptação pra ele. Caraca, tem uns moleques que já tem mais condição financeira. Eu entrei aqui com
pertenço aqui, né? Como que eu faço me pertencer a isso daqui? Também tem isso daí que é muito importante. Mas, assim, se os pais acreditarem, né? também, talvez poderiam ajudar, né? Hoje a gente também fala, né, nas organizações e instituições. Será que deveria ter, tipo, sei lá, escolinhas, né? Será que deveria ter outras orientações para essas crianças? Porque, assim, hoje tem criança, tem adolescente, tem muita gente que fala, não, mas vai ficar o dia inteiro no celular, o dia inteiro no computador, o dia inteiro jogando. Às vezes dali... Vai surgir um potencial gamer. Eu acho que deveria, né? Deveria, porque aí a pessoa conseguiria se programar e acho que os pais conseguiriam entender que aquilo realmente é... Não que hoje não seja, tá? Mas consigam visualizar que, não, beleza, ele vai treinar agora e vai ter um campeonato ali, mesmo que seja online, que ele vai participar. Que ele pode aparecer no ranking, né? Exatamente. E aí uma coisa que tem sido bem legal é porque, assim, esses meninos têm mudado a realidade de das vida famílias, deles, né? das famílias, e aí as famílias começam a, tipo, caraca, realmente é uma profissão, caraca, ele realmente tá ganhando dinheiro, caraca, ele tá viajando o mundo. Hoje eles viajam o mundo. Sim. Vai pra Europa, vai pros Estados Unidos, vai pra tal lugar, em um ano 4 viagens, um ano competição mundial. Assim, você fala, como assim? Isso daqui nunca ia imaginar que ia existir. Então, isso daí é bem legal. E não só na carreira de gamer, mas assim, a internet, né? A gente falou ali um pouquinho do futebol, a preocupação da internet, mas a internet também, por outro lado, tem ajudado muito. Então, um atleta que, por exemplo, ele precisa fazer transição de carreira, já não está conseguindo jogar, desempenhar ali, né, dentro dos esportes eletrônicos, ele começa a fazer a live dele jogando, ele começa a aparecer mais na rede social. Isso também traz outras oportunidades para ele, né? Ele é conhecido como... A gente fala ex-atleta, né? Então, ali ele também é conhecido. Ele também pode falar de outras... Da vivência dele, né? A gente, às vezes, associa muito a pessoa inteligente, a pessoa que tira 10 na escola, a pessoa que que passou na faculdade. Gente, não. Esses meninos, para eles jogarem, vocês precisam ver o quanto de inteligência eles têm. Quanto de velocidade de raciocínio, de concentração. Muita coisa tática, né? De estratégia. Eles precisam pensar muito, eles precisam ser muito rápidos. Precisam se comunicar muito, muito bem. Então, assim, são habilidades que, assim... Fora da curva. Que precisam serem olhadas, né? E valorizadas também. Mas é também um processo de desmistificação, assim, com as pessoas, com as famílias dos atletas. Hoje a gente, né, já tem ali atletas que já estão há um tempo de carreira, assim, então não tem problema com os familiares. Mas os meninos que ainda são novinhos, tipo, uns 16, 17, ainda tem essa relação, tipo... Sim. Ele tem que treinar todo o dia inteiro, praticamente, né? Ficar ali na frente do computador treinando. Eles treinam, é real, eles têm coisas específicas pra fazer. Só que ele tem a escola. Como é que ele vai fazer? Como que ele vai fazer? Esse é um verdadeiro tema polêmico, né? Isso é um tema polêmico. Às vezes tem família que compreende, entenda a minha palavra. Não que ele, tipo, ele precisa parar de estudar. Não. Sim. Tipo, fala, não, você quer se dedicar agora? Beleza. Daqui a pouco você volta. Mas ou lá não, na frente, você vai estudar online. Você quer fazer dá as um duas jeito. coisas, você vai ter que dar um jeito. Você vai ter que treinar e vai ter que estudar. E aí realmente vai ser um processo nessa mais diferença, o treino no campo é totalmente diferente do treino em frente à tela. Tem essa diferença psicológica do tempo de tela, porque, nossa, eu fui ver meu tempo de tela 10 horas no celular, 10 horas de tempo de tela, WhatsApp, tudo bem, que é trabalhando. Mas a gente sabe que isso influencia. A gente fica ali toda hora muito... energético, né? Toda hora vendo um vídeo, quando você vai ver, você não viu, não fez as suas coisas que você precisa fazer. Então, ali, obviamente, ele tá treinando. Mas qual que é a consequência neurológica que seja dele passar tanto tempo na frente do computador? Sem sombra de dúvida, é o cansaço mental, a sobrecarga mental, né? Física é dele ficar ali sentado, então não tem tanta atividade física, mas mental é muita. Porque exige assim, um nível de concentração absurdo dele, exige um nível de regulação emocional quando ele está jogando absurda. Normalmente, ele também precisa, se é um jogo, né, coletivo, falar muito, então ele precisa raciocinar, ele precisa pensar demais, né? Eu, como psicóloga, se eu passo o dia inteiro atendendo,
chega à noite eu não quero pensar em nada. Tipo, eu quero só Exatamente. pensar em asneira. Tipo, nada com nada. Eu quero ver um vídeo que me lembre de... Nossa, sei lá, o cara Nada tá relacionado à sua campeonato de profissão. bolinha de gude. Quero ver isso. Então, pra eles também é algo parecido. Então, a gente sabe que tem um cansaço mental muito grande. Então, a gente tenta trabalhar também nessas questões. Tipo, olha, desconecta um pouco, né, de tela. Eu, às vezes, até brinco com eles quando a gente vai fazer alguma atividade em grupo. Eu falo, ó, eu vou tirar vocês da tela, eu vou colocar vocês pra escrever, eu vou colocar vocês pra falarem, pra, tipo, tomar sol, vamos fazer uma atividade fora da sala, pra tentar sair um pouco daquele ambiente, daquela situação de só tela, porque, assim, eles precisam estar ali, eles precisam estar treinados pra isso. Mas a gente sabe que o cansaço mental, ele traz muitas consequências. E aí também tem a parte de cuidado do sono, né? O quanto isso impacta no sono, o quanto eles também... a gente precisa trabalhar muito rotina, né? São jogadores que, assim, têm uma rotina muito diferente, né? Eles começam a jogar, sei lá, por volta da 1h da tarde, 2h, então eles acordam um pouco mais tarde, vão dormir um pouco mais tarde também. Então a gente sempre tá ali pegando no pé para que eles consigam minimizar essas consequências de estar o dia inteiro ali na tela, né? Então, pô, tem uma pausa ali entre os treinos, vai tomar um café, vai comer alguma coisa, sai um pouquinho, tenta tirar um pouco o olhar da tela, porque você vai voltar para lá. Então, o desconectar é uma das desconectar assim, né? Não mas desconectar, tipo, do momento ali que ele tá vivenciando. Tipo, ter pequenas pausas, acho que tem sido bem importante. E também a gente sempre fala, pô, o que você gosta de fazer, né? Qual é o seu lazer? O que você faz quando você não tá jogando? Normalmente eles gostam de, quando jogar. Eles não estão jogando, jogar. Se não tá treinando, peraí, vamos jogar uma partidinha aqui, brincando. Eles são dessa forma, é muito difícil, são muito ali ligados. Mas sempre pô, tira um tempo, fica com a sua família, né? Ou com a namorada, ou sai com seus amigos. Tenta também ter esses outros momentos, porque faz bem, precisa, né, do né? equilíbrio. Se eles não tiverem ali um nível de equilíbrio, a gente sabe que o alto rendimento, o alto desempenho, ele exige muito, né, da gente. Então, a gente sempre tenta ir fazendo com que esses pequenos momentos, eles, tipo, meio que façam a descompressão ali desse cansaço, essa sobrecarga mental. Entendi. Deles. Gabi, bebe um pouquinho de água. Um outro ponto, acho que para uma mensagem final pro nosso podcast, é assim, a psicologia do esporte, eu até me recordo, gente, nós somos amigas de infância, até me recordo que quando você se especializou na psicologia do esporte, ela estava aí em ascensão, né? Ela já era conhecida por vocês do meio da psicologia, mas pra gente que não é da área, né, tava se tornando ali um pouco mais conhecida. E para aqueles, né, que são psicólogos, nunca tinham ouvido falar da área, mas se interessam por essa área, qual que é a mensagem que você pode deixar também para eles? Ai, gente, uma mensagem assim, que eu sou muito suspeita para falar, mas assim, a área é uma área que tá crescendo cada vez mais e tem muito potencial. Na época que eu queria psicologia do esporte, eu acho que eu fui bem doida mesmo, porque não tinha alguém, tipo, que eu falei, caraca, existe psicólogo do esporte. Não. Meu primeiro congresso eu fui sozinha, porque minha sala dentro da graduação nem sabia que se existia Caramba. psicologia do esporte. Nem tinha na grade curricular. Fui pro congresso Ribeirão Preto, meter as caras, conhecer, caraca, tem gente que faz psicologia do esporte também. Foi muito parecido com a minha entrada no futebol. Caraca, tem menina que joga também. Então, naquela época, né, já tinha, falei, nossa, tem psicólogo que trabalha em clube, tem psicólogo que trabalha em projeto social, tem psicólogo que trabalha em outros movimentos, não só no alto rendimento. Então, assim, minha mensagem tem muito trabalho, a área tem crescido cada vez mais, os atletas têm cuidado muito mais da sua saúde mental, os profissionais que trabalham com os atletas também têm olhado com uma perspectiva diferente para a psicologia. Óbvio que ainda tem alguns tabus, dentro do futebol principalmente, né? Mas não tem só o futebol, outras modalidades têm valorizado muito o trabalho do psicólogo. Os atletas também têm procurado muito no particular. Então, assim, quem quiser vir para a psicologia, pode. Eu também fico muito à disposição, se tiver gente interessada. Gabi, passa uma referência, por onde eu vou, onde eu começo. Sempre gosto muito de ajudar, porque na minha trajetória tive pessoas que me auxiliaram muito, né? Tive uma professora que eu gosto muito de falar dela, que ela faleceu nesse ano. E, assim, foi uma professora muito importante.
que não tinha me dado aula na graduação, mas eu sabia que ela era psicóloga do esporte. E aí eu fui falar, cara, você quer me dar supervisão? Eu me enfiei num estágio aqui voluntário e eu preciso. E ela nem me conhecia e ela falou, tá bom, beleza, você tá interessada realmente? Eu falei, tô. E ela me deu, tipo, supervisão por 1 ano e meio. Toda semana a gente se encontrava sem me cobrar R$1. Caramba. Sem me cobrar R$1. Só oferecendo o conhecimento dela, só me auxiliando. Então, assim, uma super luz que entrou aí na minha vida. Óbvio que também tiveram outras pessoas, então, por ter passado por essa situação, também gosto muito de ajudar as pessoas que estão vindo. Então, gente, quem quiser conhecer mais da psicologia, principalmente da psicologia do esporte, acho que é uma área muito da hora, muito importante. Tem que gostar de estar ali no esporte também, né? É a nossa dia a dia, vida, né? O dia a dia. Tem uma rotina bem dinâmica, bem diferente, bem legal também. Mas é uma área que está em crescimento, então só bora. E para quem se interessar por esse assunto, a gente vai deixar aqui nas redes sociais, no canal do YouTube, enfim, a rede social da Gabi, para que vocês possam entrar em contato. E a gente queria agradecer, Gabi. Exatamente, Gabi, muito obrigada. E lembrem-se, ela é uma ex-atleta e hoje ela trabalha no Corinthians. Ela é muito importante para nós, que a gente teve esse conhecimento, trouxe aqui esse conhecimento para vocês. É muito interessante que vocês conheçam um pouco dessa área. Até mesmo nós, como advogada, a gente não tem tanto conhecimento e também não é tão falado. Até mesmo nas comissões não tem essa apresentação. Então foi muito importante, tanto para nós como advogadas e também para as outras pessoas que nos seguem aqui, para conhecer um pouco de você também, da sua história e também sobre a psicologia. Gente, para mim também foi muito importante. Muito obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui. Sempre que precisarem, outras vezes a gente isso, né? Pode deixar. Mas fica o meu convite também para vocês virem para a área ali, direito esportivo. Acho que é uma área também que, vocês podem agregar muito. E com certeza quero ter mais conhecimentos junto com vocês, porque acho que para a minha área também é muito importante saber mais dos direitos dos atletas, mais ali de como a gente pode auxiliar. Às vezes não é um auxílio, uma intervenção ali psicológica, mas acho que você devia procurar um advogado, devia procurar uma pessoa que cuida disso daqui. E se eu ter esse conhecimento, eu acho que eu já facilito a vida da pessoa. Então, agradeço muito também o espaço de vocês para essa conversa aqui hoje. E eu vou cobrar uma visita pra gente ir lá no Corinthians, lá com todas as atletas. Bora, olha, eu vou cobrar, hein? Já a palestra de vocês aí. Perfeito. A gente vai, tá gravado, hein? Tá gravado, hein? Que dá pra gente falar. Adolescente, carreira, digital, direitos, contratos. Muita coisa. Né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa aqui o curtir de vocês. Muito obrigada e acompanhe a gente no próximo episódio. Tchau, tchau.